É o Christian Oliveira Jorge, da Control Union. Fique à vontade, Christian, por favor. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho da operação de Wood Pellets. Na verdade, eu vou falar mais da parte operacional. Peço desculpas porque a apresentação está em inglês, mas tem um motivo. Quando o nosso escritório da Europa ficou sabendo desse evento, eles fizeram questão de participar de uma forma indireta, mandando a apresentação. Boa parte da apresentação foi feita por eles. Então, eles pediram porque eles têm um enorme interesse em fomentar mais o mercado ainda. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da parte operacional, a respeito do carregamento. Não só o carregamento, como a descarga da operação de Wood Pellets. Geralmente, a parte que a gente faz de supervisão de embarque geralmente destinado para a parte industrial, no caso da origem, do Brasil. Mas no caso da descarga, vem de tudo quanto é lugar. Pode ser tanto destinado para a parte industrial como doméstico. Vou falar também um pouquinho da parte do Thermo, que é um equipamento que nós utilizamos bastante, principalmente nas operações de barcaça, que é movimentado na Europa, para fazer a medição não somente de temperatura, umidade e gases. Porque a Europa é bem exigente no que diz respeito à segurança. E a parte de determinação de estoque. Bom, basicamente a operação de carregamento de embarque de Wood Pellets se resume basicamente nessas atividades, que são a limpeza dos porões antes de iniciar o carregamento. Isso é bastante importante, no caso você tem um navio operando, aguardando no line-up 10 dias, então geralmente alguns clientes pedem a inspeção dos porões para ver se os porões estão aptos para o carregamento do produto, seja ele Wood Pellets ou qualquer outro tipo de produto. O outro tipo de serviço é o hose test, que nada mais é que um teste de estanquidade para ver se os porões estão realmente vedados, ou seja, não vai ter nenhum tipo de vazamento no trânsito do Brasil até a Europa. Inspeção de armazéns também, para receber o Wood Pellets, para ver se os armazéns estão aptos, se tem algum controle de pragas, vazamento, qualquer tipo que possa afetar a qualidade do produto. Condição da carga, como é que essa carga está chegando para ser descarregada nos armazéns. Determinação do peso, isso geralmente é no final do embarque, para ver se o peso é feito via a balança do terminal. Geralmente os terminais alfandegados já possuem, o peso é geralmente feito via balança. Ou draft survey, que é um outro método justamente para aferir qual o peso real embarcado no navio. Tipo de amostragem, ou seja, a coleta das amostras durante o embarque ou durante a descarga de pellets. Isso é bastante importante, a gente não simplesmente aleatório, a gente segue uma regra internacional que é IN 14778. A lacração das amostras, para evitar qualquer tipo de manipulação. E os reports, que nada mais é que os daily updates que a gente manda diariamente, com todas as informações do total carregado, as informações relacionadas à medição de tamanho do Wood Pellets e etc. Aqui vou tentar ser o mais breve possível. Aqui é só uma foto de como funciona o hose test, para quem não está muito familiarizado com a operação, que nada mais é que é o famoso teste da mangueira, onde a tripulação posiciona a água, a calibragem ali, a pressão na verdade é de 4 a 6 bars, para justamente ver se tem algum tipo de vazamento. Geralmente se tiver vazamento daqui, imagine se pegar uma tormenta, dependendo da condição do mar, você pode ter problema de chegar no destino com a sua carga toda afetada, a qualidade. Então a gente faz esse tipo de operação justamente para verificar a vedação dos porões, não somente na tampa, como nas laterais. E se tiver algum problema, a gente pede para fazer a troca das borrachas. Aqui é a inspeção do porão, aqui são os exemplos de como a gente encontra os porões quando chega um navio para atracar no Brasil. E aí você pode ver todo tipo de problema, desde resíduo de carvão, geralmente a última carga, cimento, fertilizante e também ferrugem. Então, a gente tem, os clientes, principalmente na Europa, a China também tem
Eles reclamam bastante quando chega algum tipo de sujidade que comprometa a qualidade do produto. E aqui, na verdade, como deveria ser feito. Então, em caso de ter algum problema com o porão, a gente recusa para os porões, né? E aí o navio acaba levando mais uns 2, dependendo da criticidade do problema, leva de 3 a 5 dias para lavar os porões e secar. Durante a operação, o que é feito? A operação, o que é informado? Basicamente, a condição da carga do pellet, tamanho do pellet, se existe alguma contaminação ou não durante a operação, temperatura, geração de pó. Somente alguns clientes, questão contratual, eles pedem muito a questão do tamanho e a questão do pó, que para eles não é interessante chegar ao produto assim. A amostragem, nada mais é que a coleta do produto durante o embarque, e todas as informações relacionadas à operação, seja ela time logging, mudança de porão, paralisações, atrasos. Isso é mais para efeito de lay time depois do navio. Qual a condição da carga, do tempo? Isso é bastante importante. Às vezes pode ser que não tenha muita importância, mas muitas reclamações a gente tem no destino que o produto chega molhado. E aí você acaba vendo, a gente tem a medição do como é que foi durante o carregamento, a temperatura que estava, o tempo que estava no Brasil, estava chovendo, estava sol. Então esse é um motivo da reclamação, a gente informa isso diariamente. E o trimming, que nada mais é que a estivagem do porão. Aqui são algumas fotos do porão da operação da Grab. Aí é na Europa já. Estivagem, a medição da temperatura e ali o tamanho do de pellets, como é que chegou. A amostragem. Como eu disse anteriormente, a amostragem é definida por uma regra chamada IN 14778. Ela que rege a forma que você deve amostrar o produto, a quantidade de amostras que você deve coletar, e é sistematicamente, ou seja, você tem um inspetor durante 24 horas coletando amostras sistematicamente para compor as amostras que depois vão ser analisadas. A gente fez uma operação, depois eu vou mostrar a foto para vocês, de cavaco de madeira em Amapá. Somente para análise foram 15 amostras, cada uma pesando geralmente de 3 a 5 quilos, porque o cliente na Europa exige diversas análises para saber a condição da carga. As amostras são fechadas, são coletadas durante o embarque, como eu disse. Isso é feito no campo, ou seja, no próprio terminal. Preparação das amostras e elas devem ser lacradas. E depois, no final, isso ainda tem um relatório de lacre, justamente para ter qualquer tipo de problema de extravio relacionado às amostras. Aqui são algumas fotos da descarga na Europa também, da coleta do produto. O inspetor na carga, verificando a condição. E aqui algumas situações que infelizmente acontecem, que é justamente esse o nosso trabalho, evitar que isso aconteça, mas é muito difícil, porque você vê as condições dos terminais hoje no Brasil, a velocidade do embarque que tem, então acaba passando algumas coisas, como garrafa PET, pedras e outras coisas mais. E eles reclamam, eu posso dizer para vocês, com sinceridade, que eles reclamam bastante. Aqui eu só quis mostrar a título de informação mesmo, de conhecimento. Aqui já é wood chips, na verdade, que é o famoso cavaco de madeira. Essa é uma operação que a gente também faz em Macapá. E aí a gente faz a checagem das pilhas, e ali já está destinado com a identificação das placas para qual porão vai. Ali a esteira já aprovada pela nossa inspeção, ou seja, já está devidamente limpa, sem nenhum problema. E ali o nosso inspetor já está fazendo o controle de temperatura e umidade. Aqui mais fotos referente à operação de cavaco de madeira. Porão já estivado a operação. E aqui são uns riscos, na verdade, algumas coisas que o nosso pessoal da Europa, eles pegam bastante sobre isso, até pedido do nosso cliente, que são quais os impactos, os riscos que acontecem na operação de movimentação, transporte e armazenagem. Então você vê ali, poeira, qual é o risco? A propagação da poeira, quais são as áreas que geralmente impactam? Sistema de correias transportadoras e partes elétricas. E aí quais são as medidas para evitar esse tipo de problema? Você manter limpo e aplicar a regra TEX, que nada mais é que é uma regra para segurança de trabalho, relacionada a produtos altamente
que entra em combustão. Carga aquecida, quais são os riscos também, princípio de incêndio, as áreas principalmente afetadas que são porões, silos e armazéns. E aí uma das medidas é o monitoramento 24 horas, 7x7. Monóxido de carbono, metano, altamente explosivo, também quais são as áreas. Então aqui basicamente é só alguns pontos relacionados à parte de segurança da operação, porque nossos clientes na Europa exigem isso. Vou passar para frente por causa do tempo um pouquinho curto. E aqui é o equipamento que nós utilizamos, principalmente na Europa, nas operações de barcaça, que nada mais é que é o TEMO, que é o Temperature Monitoring, que é nada mais é que é um amostrador que a gente coloca nas operações de barcaça ou nos armazéns, e ele vai fazendo essa medição para você, não somente de temperatura e umidade, e aí você pode usar qualquer tipo, quantidade de amostradores que você precisa, dependendo da carga que está sendo armazenada, ou no porão ou no armazém, e qual é o tipo da medição que ele faz. Então ele faz essa medição 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Aí depende do acordo, do contrato que o cliente tem com a nossa empresa. E ele faz toda a medição referente à temperatura, umidade e os gases. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxigênio e o metano. Aqui só algumas fotos já da aplicação dele, geralmente em barcaças, né? Aqui só, a título de curiosidade, a característica do produto. Ele avisa isso através de uma mensagem de texto ou por e-mail para o nosso cliente. E aí ele tem os níveis lá. Quando tiver a temperatura subir 2 graus, ele já dá uma faixa amarela. Se a temperatura for acima de 50 graus, ele já dá uma faixa vermelha. E o nosso cliente recebe isso diariamente. Esse é o que ele recebe. Então ele vai acompanhando como é que está o nível do produto dele, seja a nível de temperatura, umidade ou emissão de gases. Aqui eu vou falar mais um pouquinho referente aos riscos que estão inerentes à operação, tanto no embarque como na operação em si ou no armazenamento. E aqui são alguns dos riscos que nosso pessoal da Europa quis comentar, que são demurrages, a perda da carga, a armazenagem correta. Isso vai influenciar diretamente no resultado de análise que você vai ter. Então, isso é um foco bastante importante de fazer a amostragem de forma correta. Guerra e terrorismo, e aí vai afetar o seu embarque, né, saindo da origem até o destino. O aquecimento e a combustão do produto, se não tiver devidamente armazenado. A falta de oxigênio e os níveis elevados de gases perigosos. Aqui alguns exemplos do que acontece com esse tipo de operação durante a viagem ou armazenagem, que é a falta de ventilação ou a própria fermentação orgânica do produto. E ali ele deu um exemplo de se tivesse o equipamento, você poderia ter evitado esse tipo de situação. Aqui eu vou falar um pouquinho, mas eu vou ser bem breve, que ele está dando um exemplo da falta de oxigênio, e aí seus níveis e quais os sintomas que podem ocorrer, de acordo com cada percentual. Aqui relacionado aos gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono e o metano, também, qual o tipo de risco. Aqui está falando os níveis de monóxido de carbono e quais são os sintomas também. Dióxido de carbono, os níveis e os sintomas. E aqui ele está falando novamente do equipamento. Qual o benefício que ele pode dar para o cliente no que diz respeito a, principalmente, segurança, evitando perda do produto, problemas relacionados à operação do wood pellets. Aqui são acidentes já reportados pelo nosso pessoal da Europa relacionados a esse tipo de operação. Então o negócio não é brincadeira, é um negócio sério. E aqui são alguns procedimentos, seja pela parte do cliente, do empregador, que é identificar wood pellets de forma correta e o tempo de período que ele está armazenado. Manter sinais de asfixia, se caso tiver, quais são as áreas problemáticas, né? Prevenir o acesso a pessoas não autorizadas na área e preparar e implementar procedimentos de segurança. Aqui na parte já de quem vai manusear essa operação, ou seja, os funcionários
que é sempre assumir que o monóxido de carbono pode estar presente nas áreas onde o wood pellet está armazenado. Não entrar no lugar onde tiver armazenado o wood pellet, a não ser que ele tenha conhecimento ou tenha tomado as precauções necessárias. Não entrar, novamente, se não for uma pessoa treinada ou devidamente capacitada, principalmente em espaço confinado. Ter extremo cuidado durante a manutenção, especialmente quando tiver falta de luz, alguma ocorrência relacionada a isso. E no final, ter conhecimento da presença do monóxido de carbono deve ser determinado por um equipamento devidamente que possa fazer essa medição. Bom, basicamente é isso. Agradeço